Olá, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, né, de estar aqui participando, saudar todas as pessoas que estão aqui assistindo a essa mesa, que é de extrema relevância, né? Eu acho que quanto mais a gente falar sobre IA e sobre educação, sobre ética, sobre geração de conteúdos, mais a gente vai conseguir, né, criar uma consciência no público em geral sobre quais são as vantagens, desvantagens e riscos que podem ter do uso da IA. Bom, eu sou professor da USP, Universidade de São Paulo, do Instituto de Matemática e Ciências da Computação, ICMC. Atuo no Centro de Inteligência Artificial da USP, que a gente chama de C4AI, e trabalho com IA, né, desde o meu mestrado, depois até na graduação, mestrado, doutorado, sendo que meu doutorado eu completei lá na década de 90, né? Então, tem uma trajetória grande de estudo e de machine learning, especificamente, porque o meu doutorado foi um sistema híbrido neurosimbólico. A IA, ela é muito mais ampla do que a gente está hoje em dia vendo na mídia, na própria educação, né? Na educação são os modelos de linguagem que predominam, os LLMs, os modelos amplos de linguagem, como o ChatGPT, o GPT, ou os outros modelos generativos, né? Do tipo do Copilot, ou das outras empresas, né? O Gemini da Google, o Llama e outros da Meta. Então, eu acho que a primeira coisa, a inteligência artificial ela está em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, né? Eu estou plagiando aqui o título do ganhador do Oscar, né, no ano passado. Realmente, ela está em tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. E isso nos dá uma impressão de que essa IA está muito difundida e muito usada no mundo real, né? Mas ela é usada em aplicações específicas, né? Então, a gente tem a Narrow IA, que é uma IA bem estrita, bem focada. Estamos começando a passar para Broad AI, né, um pouquinho mais ampla. Mas estamos muito longe da General AI, que é coisa de ficção científica, a superinteligência, o fato de que um dia os computadores vão querer se rebelar, né? Então, assim, a singularidade das máquinas. Gente, isso é uma coisa que eu acho sempre importante deixar claro, porque de repente alguém que está assistindo pode achar, então a IA faz tudo e ela vai dominar. Não. A IA, ela ainda tem muitas limitações. Ela é muito boa pontualmente, muito boa em linguística, os modelos de linguagem. Ela é boa em diagnóstico médico. Ela é boa em recomendação de filmes, de produtos, de sites. Ela até calcula a contagem de passos, né, que a gente faz, né, quando usa o reloginho para medir como é que está o exercício, a saúde. Ela prevê o tempo, mas cada um desses é uma IA diferente. E na educação, eu acho que a gente tem que pensar muito bem de que, primeiro, a IA não é, de forma alguma, uma IA geral, e não existe ainda IA geral, e eu, particularmente, não acredito que tão cedo vai existir. Precisaria de uma revolução de tecnologia, inclusive, tá? Mudar do silício para outra coisa, tá? Dos transistores para outra coisa. Ela não é consciente, não é senciente. E isso vai ser muito importante também, porque a gente discutir questão de sentimentos, da IA que possa perceber melhor o mundo, assim, a maioria das IAs a gente está inserindo o texto e recebendo. Claro, agora tem a multimodal, mas ainda é muito limitado, porque ela não tem uma percepção. Você coloca uma imagem, um texto, e a imagem, no fundo, acaba sendo interpretada quase como um texto que descreve ela. Então, ela não é consciente, ela não é senciente, ela não é geral, ela é muito específica. E aí eu vou chavear um pouco para a parte das ferramentas, né? Então, a primeira coisa que eu queria era contextualizar a IA, mas dizer que a gente aqui na educação trabalha muito com ferramentas, e a maioria delas são ferramentas que criam alguma coisa, criam conteúdos, e, portanto, estão ligadas à inteligência artificial generativa, Generative AI, como é o caso do ChatGPT, do GPT e dos modelos de linguagem. E para que a gente fale de ferramentas, eu acho que é sempre importante, assim, eu sou da geração que programou redes neurais lá do algoritmo de adaptação de pesos numa rede neural artificial. Então, eu conheço muito bem o mecanismo que está por trás. Eu acho que isso é importante, porque muitas pessoas usam sem entender, né? E aí, então, o como funciona é essencial, tá? Então, primeiro, a IA é muito mais do que modelos de linguagem. Porém, os modelos de linguagem e a IA generativa é o mais usado e mais falado hoje em dia. E ele, como ele funciona? Ele funciona como um autocompletar, ou como muito bem foi falado pelo Antônio, um papagaio estocástico. Ele completa com a próxima palavra. É típico, né, estatisticamente. Ele não entende o que ele está compondo, ele está completando, autocompletando. Se eu digo Roberta e tu, praticamente a gente fica aqui até nervoso, né? Tu e eu, porque é 99%, 99,99% de chance de a próxima palavra ser you, né? É um autocompletar. E ele vai completando, que é isso, esse rebirth to you, na hora que entra o you, ele volta no contexto, continua realimentando e gerando, então, um texto cada vez mais longo, né, que vai dentro daquele contexto, daquele prompt de entrada.
E ele é realmente um papagaio estocástico, né? Ou seja, ele não tem nenhuma ideia do que ele está compondo. Ele está compondo de uma maneira estatística. É claro, o aprendizado de máquina, o aprendizado em cima de enormes bases de dados, fez com que a IA tivesse essa propriedade de escolher as boas palavras, né? E que muitas vezes, justamente, parece que tem uma inteligência mágica ali por trás. Mas a mágica vem do aprendizado dessas relações estatísticas, né? O problema disso é que a IA generativa, ela gera erros, gera alucinações. Inclusive, é um termo que vale a pena, quem nunca ouviu falar, perguntar pela alucinação em inteligência artificial. Tem na Wikipédia, em inglês, português, em todas as línguas, porque já é um termo consolidado. Alucinação é quando ela escreve alguma coisa meio sem noção. A gente teve um caso recente que o modelo de linguagem da Google, eles fizeram alguns testes, inclusive é um modelo já bem mais avançado, na minha opinião, do que o modelo da OpenAI, que buscava integrar a base de conhecimento da Google, que é uma base mais de fatos, de conhecimento estruturado, com o aprendido. Só que quando eles fizeram isso, a IA, uma das coisas que ela falou era que recomendava colocar cola na pizza. Isso é uma alucinação. Cola, cola para fazer colagem na pizza, né? Isso causou um furor. Eu até acho assim, eu até tenho um lado que eu apoio, que eu acho que a Google está tentando ir numa direção até mais responsável do que a OpenAI fez. Porque a OpenAI abriu uma ferramenta completamente alucinada, com erros absurdos, mas ela foi a primeira, ela saiu correndo na frente, e ainda ela mantém essa ferramenta aberta, né, gratuita, mas ela sempre diz, ah, não, mas a boa é a paga, né? Isso tem que tomar um certo cuidado, porque ela erra, ela alucina, independente se paga ou não paga. É claro que quanto mais você tem mais dados, mais controle, você consegue reduzir, mas você não consegue eliminar alucinações e erros. Tá? A IA já me matou, né? Ou seja, já disse que eu tinha morrido, eu e praticamente quase todos os meus colegas de trabalho. Se você for conversar com ela e entrar no contexto dela, o assunto morte, eu morri num acidente de avião faz alguns anos, etc, etc. Ela errou minha idade, errou, obviamente, que eu teria morrido. Ela já disse que o Brasil tinha vários prêmios Nobel, isso não procede. Erra o presidente na versão gratuita, por quê? Porque o treino dela é tão antigo que ainda não havia sido ocorrido a última eleição. Ou seja, ela faz muita coisa errada. É óbvio que as mais novas eles vão corrigindo, algumas vezes até corrigindo, quase que eu diria manualmente, porque não mudou o conhecimento treinado da rede, que é muito caro retreinar ela do zero, né? Então, o que você coloca é um treinamento ali que faz uma correção na saída, mas lá dentro ainda está, que o presidente não é o presidente atual, que eu morri, etc, né? Bom, então ela tem muitas contradições, muitos erros. O importante nisso é pensar bem assim, a IA não sabe o que está colocando ali no modelo de linguagem, no modelo generativo. Existem os geradores de imagem também, né? Que assim como os geradores de texto, entra prompt e sai texto, né? Os geradores de imagem, entra uma descrição e sai uma imagem. Mas a gente vê também nas imagens, assim, eu já cansei de ver imagens que não têm uma realidade, né? São imagens meio fantásticas. Ele erra em número de dedos, de braços, erra algumas coisas, assim, meio óbvio, uma pessoa fumando cigarro debaixo d'água. Então, assim, são alucinações que ocorrem, né? Por quê? Porque há uma desconexão entre o conhecimento do modelo e a realidade, né? O que o ser humano é bem diferente, porque a gente constrói um conhecimento muito conectado com o mundo físico, o mundo tridimensional, o mundo de percepção, sons, visão, todo o sentimento eu posso tocar nos objetos. Isso a IA não faz. Então, por isso que ela nunca vai chegar tão cedo perto do ser humano, né? E ela continua com essa questão de muitos delírios. E aí agora eu passo para o terceiro item que eu acho importante aqui da gente discutir bom, a IA tem várias IAs, tem ferramentas, a ferramenta mais usada na educação está ligada aos modelos de linguagem, e aí vamos falar agora da questão ensino e aprendizado, tá? E aí que começa uma coisa bastante complicada, porque as pessoas querem ganhar tempo, ótimo, mas como? Como se ganha tempo? Né? Atropelando algumas etapas importantes, né? Delegando para uma IA o papel dela fazer coisas por mim, e talvez sem uma supervisão adequada, né? E isso aí é uma coisa bastante difícil, tá? Eu fiz uma palestra numa reunião sobre justamente educação e IA, e eu cheguei com um conjunto de slides, né? Hoje eu estou inovando aqui sem apresentação, né, de slides, mas eu cheguei e projetei um slide dizendo assim, quais são as vantagens e os benefícios do uso do chat GPT na educação, no ensino e na pesquisa. Um texto maravilhoso. Pessoal, que legal, interessante, pô, não tinha pensado, né? Aí eu disse, olha, eu gostaria de publicar nos proceedings, né, da conferência, lá nos anais e tal. Ó, vamos publicar esse artigo. Mas eu tenho um segundo artigo.
Quais são as desvantagens, problemas, limitações do ChatGPT na educação, ensino e pesquisa? E era uma lista, assim, assustadora. Eu não consigo falar tão mal do ChatGPT, porque, obviamente, era o ChatGPT falando mal ou bem dele mesmo. Simplesmente eu mudei o prompt. Isso é um indicativo de que ele não sabe o que ele está dizendo. Você muda o prompt, ele pode ser favorável ou contrário a alguma ideia. Ele pode listar as vantagens, depois dizer que é um desastre. E eu fiz isso hoje, eu estava brincando de novo, eu adoro fazer testes, né? Eu perguntei para ele sobre o aborto, né? Se é uma coisa positiva permitir o aborto, um tema bastante sensível. Aí ele deu uma série de discursos, liberdade, os direitos femininos e tal. E aí depois eu mudei. Então agora me fale por que não se deve aceitar de forma alguma o aborto. E ele me listou questões religiosas, questões de que já é uma vida em gestação. A questão é, ok, eu sabia que eu ia conseguir dois conjuntos completamente diferentes e até, diria, contraditórios. Porque eu sou o piloto, e eu vou insistir muito nessa palavra. Eu sou o piloto. Ele simplesmente estava seguindo a minha instrução. Eu fiz a mesma pergunta sobre carros elétricos. Quais são as vantagens? Mas, olha, nem eu sabia que carro elétrico era tão bom. Aí depois, quais são os problemas do carro elétrico em relação ao carro a combustão? Ele destruiu com o carro elétrico. Claro que um aluno que queira fazer um trabalho mostrando pontos positivos e negativos seria excelente, porque ele mostrou os dois lados. Mas se ele não perguntar as desvantagens, se ele não jogar o prompt adequado, ele vai sair com uma visão distorcida. Então, no ensino, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque as pessoas usam essas ferramentas generativas, modelos de linguagem do tipo do GPT, do chat GPT e outros GPTs, né, como um oráculo, como uma consulta a alguma entidade que tem o conhecimento superior. E esse é o nosso maior erro, o ponto onde realmente a educação não pode ir. Delegar o conhecimento para uma entidade superior. Primeiro, porque ela erra e erra muito. A gente tem que revisar. Eu acho que isso foi muito bem colocado pela Suzana e Antônio. A gente sempre temos que revisar. A questão é que o estudante ele ainda está em formação. Nível superior talvez já tenha uma boa base, mas assim, normalmente os estudantes estão colocando coisas para que a IA faça de coisas que ele não conhece. Ele tem que fazer um trabalho, ele delega para a IA. Ele precisa tirar uma dúvida que ele não sabe a resposta, ele delega para a IA. E a inteligência artificial, ela ganha uma reputação, tipo oráculo. A reputação de que a IA é tão boa que ela sabe tudo. E isso é uma grande falácia, um grande erro. A IA não sabe tudo e ela não é correta sempre. Mas as pessoas estão associando isso ao uso, e aí eu insisto, estou falando aqui dos modelos generativos, né, de linguagem. Então, essa qualidade, essa reputação, esse ganhar tempo é extremamente perigoso. A própria Unesco recomenda que não se use esse tipo de ferramentas para crianças com até 13, 14 anos. Por quê? Porque a criança está em formação, não tem o espírito crítico. Nós estamos aqui falando de ensino, que pode ser ensino superior. Ok, são pessoas que têm uma noção melhor para discernimento, mas continuam sendo humanos. E humanos gostam de ganhar, em termos de eficiência, de tempo, de nota, do que for. Tirar um certo proveito, né, daquilo que eles têm na mão. O ser humano faz isso, ele cria ferramentas para se beneficiar dessas ferramentas. Só que tem gente que quer se beneficiar e não tem noção do que está fazendo, porque vai pegar um papagaio estocástico que não tem um conhecimento verdadeiro, não tem uma falsa reputação, e essa falsa reputação é perigosa, porque vai dar uma credibilidade, e daí vem os fakes, né? Vem uma credibilidade de que aquela informação, que aquele conhecimento é verdadeiro, e ele pode estar longe de ser verdadeiro e correto, como eu mostrei. Se eu só perguntar o lado positivo de algum tipo de conceito, ele vai me mostrar só o lado positivo, e aí o erro foi meu. Então, eu aprecio muito o nome que a Microsoft colocou de Copilot. Eu acho que foi a decisão mais feliz deles. Não sei se eu aprecio tanto o Copilot, mas eu aprecio o nome. Por quê? Porque o copiloto é o papel que a IA tem que ter, e é isso que a gente tem que fazer com que cada aluno, cada pessoa na face da Terra entenda. Estamos com um copiloto. E quem é o piloto? Somos nós. O nosso prompt. A minha pergunta. E o piloto, ele sabe, inclusive, quando o copiloto faz uma besteira. Porque ele é o piloto. Ele tem o conhecimento. Então, ele está sempre monitorando o que o copiloto faz. E se a gente parar de fazer isso, se a gente acreditar e delegar para o copiloto o voo inteiro, sem supervisão, mesmo que o avião esteja caindo, não, deixa que ele vai conseguir. Né? Isso é perigosíssimo. E é o que as pessoas estão fazendo. Estão delegando ao copiloto. E nós somos os pilotos. E quando eu digo que a gente é o piloto, isso inclusive é questão de autoria. Se eu entregar um texto de um trabalho
de um artigo, de um projeto de pesquisa, de uma revisão de um artigo, eu assino, eu sou o piloto e eu sou responsável. Isso é essencial. Isso, para mim, tem que ser dito para todos. Você criou o prompt, você recebeu a resposta e você decidiu usar aquela resposta. Ou investigar mais, ou corrigir, ou não. Então, eu acho que a gente tem que, hoje em dia, colocar essa responsabilidade de autoria e de quem é o piloto. Sem isso, a gente está indo para um buraco, né? Porque o ensino pode afundar. E aí eu posso dar vários exemplos aqui de coisas sombrias que a gente vê hoje em dia acontecendo, em função justamente desse mau uso e dessa reputação que a gente atribui à IA, achando que ela é maravilhosa, né? Então, eu acho que para tarefas criativas, ok, gerar imagem eu uso, eu gero muita imagem. Fazer uma tradução de texto ou corrigir um texto, o texto é meu, eu quero justamente. E assim, eu jamais traduziria para uma língua que eu não domino. Não vou traduzir para russo ou para chinês. Eu sei falar português, francês, inglês, domino um pouco espanhol, mas eu jamais usaria o ChatGPT para uma linguagem que eu não domino. Por quê? Porque aí eu não tenho condições de saber o que ele escreveu, né? Então, isso é um erro muito grande que eu acho que as pessoas estão cometendo, né? E isso gera coisas horríveis. E, assim, os colegas mostraram coisas muito interessantes, né? Olha, ele pode ajudar para mídias criativas, é excelente. Geração é criatividade, isso, os modelos são generativos, né? Eu acho que geração de imagens eu adoro. Sugestão de coisas, né? Sugestão até de programação, mas é sugestão. Eu não entregaria o meu programa feito por uma IA, porque eu dou aula de programação. A minha primeira aula ele já erra de programação em linguagem C. Já dá um erro lá no jeito que está codificado. Eu sei achar o erro, mas os alunos que estão começando, não. Então, assim, os modelos de linguagem, o ChatGPT, os LLMs em geral, não deviam ser usados por pessoas que não têm domínio, não têm conhecimento, que estão iniciando. Usado no sentido de trazer respostas e eles se apropriarem das respostas, né? Claro que eles podem, porque isso é muito bom de sugerir coisas assim, perguntar para o aluno o que você achou do código que ele gerou, é excelente, é uma discussão legal, coloca ele para funcionar, verifica que tem problema de segurança, de otimização, erros, etc. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente sabe também esse problema do plágio, né? Não tem como verificar a autoria, isso é certo, né? Eu diria que, assim, a gente está confrontando ao famoso teste de Turing. Se eu não interagir com a ferramenta, eu não descubro que foi uma ferramenta. Eu mesmo, com toda a especialização que eu tenho, toda a experiência que eu já tive, eu não consigo dizer que um texto é gerado pelo ChatGPT, né? Eu preciso interagir com ele, mas interagindo logo em seguida eu derrubo ele e digo, isso aqui é uma máquina que está interagindo comigo, que é o caso do teste Turing. Você fica interagindo, pergunta e resposta, e uma hora você detecta. Mas a gente recebe trabalhos. E aí eu vou falar dos casos assustadores. Uma editora de uma revista, a pessoa responsável, me disse esses tempos que ela recebeu uma reclamação de um autor, dizendo, olha, o revisor número tal reclamou que eu escrevi mal meu artigo, rejeitou, e faltavam referências. Ele deu exemplos de referências. Nenhuma delas existia. Isso é característico do ChatGPT. Ele inventa obras literárias. Isso estava sendo o revisor, não é o autor. Projetos, eu já recebi projetos de pesquisa para serem financiados com dinheiro público, que deixa de ir para projetos relevantes, mas a pessoa queria ganhar tempo, e a escrita está perfeita, né? Porque não tem um erro. Se eu for escrever um projeto, vai ter erros de digitação, vai ter erros mínimos, né? E aí, esse chat GPT, esse projeto feito por alguém que não dominava, vai passar na minha frente e vai ganhar verba para ser financiado. Por quê? Porque está bonitinho, está bem escrito, né? Está bem, assim, fala do que todo mundo, justamente, do senso comum, né? A palavra mais provável, o tema mais da moda. Então, isso tem acontecido com escrita de projeto, escrita de artigo, revisão de artigo. Outra coisa que as pessoas não entendem, existe um contexto e ele é limitado. Eu já vi gente querendo colocar um livro inteiro dentro do ChatGPT e pedir uma resenha. Tudo bem, talvez ele consiga fazer capítulo por capítulo, mas se fosse uma coisa assim, geral, ele não tem contexto para pegar um livro inteiro. Talvez um capítulo, umas 10, 20, 30 páginas, mas não tudo. É óbvio que eu posso usar para comparar artigos, para fazer uma resenha, para resumir, mas eu tenho que ler o artigo. Eu proíbo os meus alunos de fazer alguma coisa desse gênero. Revisão sistemática da literatura, o que for, usando essas ferramentas em que ele vai só no final colocar a tabelinha final. Isso não pode, porque ele não leu, e se ele não leu, ele não conhece, e se ele não conhece, ele não pode saber se aquilo que foi feito como resumo ganhou muito tempo, mas é uma coisa perigosa, tá? Então, eu acho que assim, a gente está vivendo uma época do perigo do desconhecimento e de delegar isso para uma máquina que erra, mas que ganha a fama de ser excelente, tá? E aí a gente entra, inclusive, numa discussão grande, que é a discussão dos fakes, né? Já falamos de ética aqui, de plágio, etc., que é difícil de detectar, de erros, e tem os fakes.
E se a gente for pelo lado das ciências cognitivas, a gente sabe que uma pessoa tende a aceitar muito mais fácil uma informação nova quando ela não conhece, e ela vai, no máximo, olhar a reputação de quem está falando com ela. Se eu pegar e der uma reputação para IA superior à de outras pessoas e de outros meios, né, de informação, e for uma informação nova, eu vou assumir como verdadeira. Isso foi comprovado, inclusive, no estudo do MIT, dizendo que fakes se propagavam e viralizavam 70% mais do que outros tipos, né, quando eram gerados justamente de uma forma fake, assim, uma IA, ou coisa assim. Isso é característico porque é uma informação nova, se veio da família, veio do professor, veio do chat GPT, da IA, isso se difunde muito. Então, eu acho que essa era a mensagem que eu queria dar, é um pouco de assustar a todo mundo que está aqui presente hoje, dizendo assim, cuidado, você tem que ser melhor do que a IA para poder usar ela. Novatos, não usem. Se você não entende do assunto, não use. Se você não estudou aquele assunto, não use. Não use para gerar, tá? Tá, deixa bem claro, não use para gerar um texto que você vai entregar como sendo seu. Tá? Então, acho que era esse o ponto que eu queria levantar. Espero que eu tenha causado um certo impacto e acho que até vai ajudar a criar aqui uma bela discussão, né? Porque, obviamente, eu estou tentando ser o lado que está mostrando, né, os perigos da IA e talvez muito mais as desvantagens do que vantagens, né? Então, eu devolvo a palavra.